Lei Complementar número 142. Paramos no artigo 115, capítulo 6, das disposições comuns à reserva remunerada, reforma e pensões militares. Artigo 115. Os benefícios serão modificados ou extintos de acordo com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato modificativo ou extintivo, ressalvado o direito adquirido. Artigo 116. Os benefícios serão pagos diretamente ao titular ou beneficiário, salvo em caso de extravio, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando serão pagos a procurador com um instrumento público cujo mandato não terá prazo superior a 6 meses. Artigo 117. O pagamento devido ao beneficiário civilmente incapaz será feito ao seu representante legal, admitindo-se, na falta deste e por período não superior a 6 meses, o pagamento a herdeiro legítimo, civilmente capaz, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo único. O procurador se sujeita à responsabilidade civil e criminal pelo recebimento indevido do benefício, bem como pela falta de comunicação de qualquer ato que invalide o seu instrumento ou o próprio falecimento do representado. Artigo 118. O militar inativo e o beneficiário de pensão militar deverão fazer anualmente a prova de vida perante o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, na forma do que dispuser o regulamento. Artigo 119. O 13º salário será devido aos militares da reserva remunerada, reformados e beneficiários de pensão militar e equivalerá ao valor da respectiva remuneração ou da pensão referente ao mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. No ano da ocorrência do fato gerador ou extintivo do beneficiário de proteção social, o cálculo da prestação obedecerá à proporcionalidade da manutenção do benefício no correspondente exercício, equivalendo cada mês decorrido ou fração de dias superior a 15 a 1/12. Artigo 120. Serão descontados dos benefícios, inciso 1, as contribuições ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Inciso 2, as restituições dos valores de benefícios recebidos indevidamente. Inciso 3, o imposto de renda retido na fonte, ressalvadas as disposições legais. Inciso 4, a pensão de alimentos decretada em decisão judicial ou na forma do artigo 733 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. Inciso 5. As contribuições facultativas devidas pelo segurado às respectivas associações e entidades sociais instituídas por militares na forma da lei. Inciso 6. As consignações facultativas nos termos das respectivas normas estaduais e inciso 7. Outros descontos instituídos por lei. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 6 do caput deste artigo, o desconto incidente sobre o benefício de proteção social não poderá ser superior a 30% do seu valor bruto. Parágrafo 2. Para a cobertura das despesas administrativas das consignações de que tratam os incisos 5 e 6 do caput deste artigo, deverá ser cobrada a reposição de custos definida por norma regulamentar. Artigo 121. Para os descontos em folha a que se refere o artigo 120 desta lei complementar, são estabelecidos os seguintes limites. Inciso 1. Quando determinados por lei ou regulamento, quantia estipulada nesses atos. Inciso 2. Até 70% para os descontos previstos nos incisos 1. No inciso 1. Inciso 3. É porque essa lei aqui tá toda bagunçada, mas vou ler de novo o artigo 121 porque ficou bem confuso. Para os descontos em folha a que se refere o artigo 120 desta lei complementar, são estabelecidos os seguintes limites. Inciso 1. Quando determinados por lei ou regulamento, quantia estipulada nesses atos. Inciso 2. Até 70% para os descontos previstos nos incisos 1,
3 e 4 do artigo 120 desta lei complementar e, inciso 3, até 30% para os demais não enquadrados nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, o consignante poderá receber em folha de pagamento a quantia líquida inferior a 30% da remuneração da inatividade ou da pensão militar. Artigo 122. Os valores devidos a segurado inativo ou beneficiário da pensão que vier a falecer antes do seu recebimento serão pagos aos seus sucessores mediante apresentação de alvará judicial ou formal de partilha. Artigo 123. O tempo de contribuição para regime próprio de previdência ou para o regime geral de previdência social poderá ser contado para efeito de reserva e reforma, salvo se já utilizado para recebimento de outro benefício previdenciário, devendo ser realizada a devida compensação financeira entre os regimes e o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará, na forma prevista em lei. Artigo 124. O tempo de serviço militar efetivamente prestado e não contribuído anterior a 11 de janeiro de 2002, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual número 39, de 9 de janeiro de 2002, será contado como tempo de contribuição para fins de inatividade no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Parágrafo único. É expressamente vedada, para efeitos de reforma e reserva remunerada no âmbito do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará, a contagem de tempo de contribuição fictício a contar de 11 de janeiro de 2002. Artigo 125. Para efeito de concessão de reforma ou reserva remunerada, constitui-se em incumbência do órgão de origem do militar a instrução completa do processo de inativação na forma do regulamento. Artigo 126. A perda da condição de militar em decorrência da aplicação de punição disciplinar implica a perda dos direitos previstos nesta lei complementar sem prejuízo do aproveitamento do tempo de contribuição em outro regime de proteção social ou previdenciário. Eles vão pegar uma questão desse artigo 126 e colocar que implica a suspensão dos direitos. Tome cuidado. Título 5. Das disposições finais e transitórias. Artigo 127. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de beneficiário é de 5 anos, contados do registro pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 128. É de 5 anos o prazo para a administração anular os atos praticados com fundamento nesta lei complementar de que decorram efeitos favoráveis para os militares, seus dependentes e beneficiários de pensão militar, contados da data em que foram praticados. Parágrafo 1. Havendo comprovada a má-fé, o prazo previsto no caput deste artigo conta-se da data do conhecimento do ato pela autoridade competente para sua anulação. Parágrafo 2. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo para anular contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Artigo 129. A prescrição quinquenal das dívidas passivas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra o Estado do Pará e ou o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, seja qual for a sua natureza, será disciplinada nos termos do Decreto Federal número 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e do Decreto-Lei nº 4.597, de 19 de agosto de 1942. Artigo 130. O recebimento indevido, total ou parcial, de benefício de qualquer natureza, importa na obrigação de devolução ao Tesouro Estadual do valor auferido indevidamente, com atualização monetária independentemente de ação, podendo ser efetuada a compensação com eventuais créditos em favor do interessado. Parágrafo único. Caso não seja possível realizar o desconto em folha, deverão ser adotadas as providências para a inscrição em dívida ativa e cobrança extrajudicial ou judicial. Artigo 131. Os proventos e as pensões militares em pagamento, quando da entrada em vigor desta lei complementar,
passam a integrar o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará, aplicando-se-lhes os parâmetros de cálculo e atualização constantes da legislação vigente, à data em que completados os requisitos para passagem, a inatividade e a data do óbito, respectivamente. Artigo 132. A concessão dos benefícios de reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data em que o segurado reunir os requisitos para passagem à inatividade e os de pensão militar pela legislação em vigor na data do óbito ou do extravio, respeitadas as normas de transição previstas na presente lei complementar e o direito adquirido. Artigo 133. O segurado em gozo de licença sem remuneração contribuirá para o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará durante o período de afastamento, recolhendo a contribuição, inclusive a do Estado do Pará, que incidiria sobre a sua remuneração, diretamente ao Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, por meio de documento próprio de arrecadação. Parágrafo 1. Durante o período de licença sem remuneração, permanece o vínculo com o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará. Parágrafo 2. O não recolhimento de no mínimo 3 contribuições consecutivas ou não, desde que, por responsabilidade do segurado, importará na suspensão do exercício dos direitos de proteção social dispostos nesta lei complementar e possibilitará inscrição em dívida ativa. Parágrafo 3. No retorno do período de licença sem remuneração, o militar deverá, no prazo de até 90 dias, apresentar à respectiva corporação militar certidão que ateste a regularidade das contribuições para o sistema de proteção social dos militares do Estado do Pará. Parágrafo 4. Ocorrendo o óbito do militar que estiver com seus direitos suspensos em relação a um dos fundos referidos nesta lei complementar por período ininterrupto de até 1 ano, os benefícios devidos aos seus dependentes poderão ser pagos desde que efetuado o recolhimento das quantias devidas, sujeitas a juros de mora e correção monetária. Artigo 134. Fica assegurado o adicional de inatividade aos militares que ingressaram na respectiva corporação até 31 de dezembro de 2021, calculado mensalmente sobre a remuneração e em função da soma dos anos de serviço nas seguintes condições. Inciso 1. 35% quando o tempo computado for de 30 anos, se homem, e 25 anos se mulher, com o acréscimo previsto no Decreto-Lei nº 667 de 1969, ou, inciso 2, 20% quando o tempo computado for inferior a 30 anos. Parágrafo único. Fica assegurado aos militares que ingressaram na respectiva corporação até 31 de dezembro de 2021 e venham a contar no momento da transferência para a inatividade com mais de 30 anos de serviço, se homem, e 25 anos de serviço, se mulher, com o acréscimo previsto no Decreto-Lei nº 667 de 1969. O cálculo de seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, se na corporação existir, observado o seguinte. Inciso 1. O oficial ocupante do último posto da hierarquia de sua corporação terá o cálculo da remuneração tomando-se por base o soldo do seu próprio posto, acrescido de 20%. E, inciso 2. O subtenente, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de sua remuneração de acordo com o soldo do posto de segundo tenente. Artigo 135. O militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de sua subsistência, fará jus a um auxílio invalidez, no valor de 25% da soma do soldo com a gratificação de tempo de serviço, desde que satisfaça a uma das condições declaradas por Junta Militar de Saúde. Inciso 1. Necessite de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem. Ou, inciso 2, necessite de internação em instituição apropriada. Parágrafo 1. Para a continuidade do direito ao recebimento do auxílio invalidez, o militar ficará obrigado a apresentar anualmente declaração de que não exerce qualquer atividade remunerada
pública ou privada, e a critério da administração será submetido periodicamente à inspeção de saúde de controle na forma do regulamento. Parágrafo 2. O auxílio-invalidez será suspenso automaticamente se: inciso 1. Verificado que o militar exerce ou exerceu, após o recebimento do auxílio-invalidez, qualquer atividade remunerada sem prejuízo de outras sanções cabíveis e ou, inciso 2, em inspeção de saúde for constatado não se encontrar nas condições previstas no caput deste artigo. Parágrafo 3. O militar de que trata o caput deste artigo terá direito ao transporte dentro do território estadual, se obrigado a se afastar do seu domicílio para ser submetido à inspeção de saúde na forma do regulamento. Parágrafo 4. O auxílio-invalidez não poderá ser inferior ao soldo de cabo. Artigo 136. Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificadas aos militares que, até a data da publicação da Lei Complementar Estadual número 044, de 23 de janeiro de 2003, completaram o período mínimo exigido em lei para aquisição da vantagem, devendo tal parcela integrar a base de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará. Parágrafo único. Aos militares que, na data da publicação da Lei Complementar Estadual número 44 de 2003, possuíam direito adquirido à incorporação do adicional por exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada e que exerceram desde aquela data ou que vierem a exercer referidos cargos ou funções, é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção. Artigo 137. Não haverá restituição de contribuições, excetuado o caso de recolhimento indevido. Artigo 138. Os processos relacionados à pensão militar terão prioridade de tramitação em relação aos demais processos que envolvam concessão de direitos remuneratórios. Artigo 139. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a abrir crédito no orçamento da Seguridade Social no exercício de 2022 na forma dos incisos 1 e 2 do artigo 41 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964. Parágrafo 1. Os recursos necessários à abertura do crédito referido no caput deste artigo ocorrerão, nos termos do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal 4320 de 1964. Parágrafo 2. Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a suplementar o valor previsto no caput deste artigo na forma do artigo 43 da Lei Federal 4320 de 1964. Parágrafo 3. Os créditos iniciais serão provenientes da ação, projeto / atividade. 9028. Encargos com a Previdência Social dos servidores da área militar programados na UO, eu acho que é isso, UO 84202. Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará, de acordo com as suas respectivas fontes de recursos. 01. Tesouro Estadual e 290 SP-SM. Parágrafo 4. O Poder Executivo abrirá os créditos necessários com ação, projeto / atividade de nome, encargos com a Previdência Social dos serviços da área militar, em favor do Fundo do Sistema de Proteção Social dos Militares do Pará.